Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui para a gente continuar uma conversa. Eu quero trazer para vocês hoje um pouquinho sobre saúde, né? Pegando lá de trás, mas eu quero relacionar a questão da saúde hoje enfocando um pouco mais sobre a saúde mental, mais voltada para a questão do emocional. A gente sabe que nesses tempos de pandemia, né, tudo ficou muito mais exacerbado, né? As coisas e as emoções, elas estão muito mais à flor da pele. E quando a gente fala sobre emoção, a gente também não pode esquecer, né, das doenças que são relacionadas a fundo emocional, como, por exemplo, no caso, a ansiedade e a depressão. A ansiedade, ela se caracteriza, né, pelas questões de fundo nervoso, né? A pessoa fica muito agitada, né? É uma coisa que ela realmente não consegue controlar. Até certo ponto, a ansiedade ela é benéfica, ela nos beneficia porque nos permite ficar alertas. Mas assim como algumas outras doenças, a ansiedade ela também possui graus. E no grau muito elevado, essa questão, essa doença de fundo emocional, ela vai afetar também o nosso físico, né? Por quê? Alguns dos sintomas da ansiedade, elas se relacionam com taquicardia, suor excessivo nas mãos, né? A questão de não conseguir se comunicar em público, a pessoa fica muito nervosa. Entre outras coisas, a ansiedade, se for num grau muito elevado, ela acaba atrapalhando, né, o nosso cotidiano, porque acaba nos impedindo, devido a esse medo exacerbado, esse medo elevado, para que a gente consiga fazer as coisas, né, como se fosse uma trava. Já a depressão, que é uma outra doença, também de fundo emocional, ela normalmente se relaciona a algum trauma. Por exemplo, a perda de um emprego ou a perda de um ente querido. Na verdade, ela se relaciona a questões traumáticas, a questões de perdas, né? No caso da depressão, a pessoa ela tende a se isolar, né? Ela deixa de conviver com os outros e procura isolamento. Mas ela não faz isso porque ela quer necessariamente. Ela faz isso porque ela perde a conexão com o exterior, né? Com o mundo e com as pessoas, né? Como se o que fizesse sentido para ela até então, quando a pessoa ela está num grau muito elevado de depressão, ela perde a conexão com tudo que lhe era precioso, com tudo que lhe era precioso e necessário, principalmente com as pessoas à sua volta. E ela tende a ficar isolada. Ela fica tão perdida nela mesma, né? Ela não consegue lidar com as emoções, que ela não consegue nem pedir ajuda. Nesses tempos de pandemia, depressão, ansiedade, né? Isso tudo acaba aflorando muito, né? Porque as pessoas, nós estamos vivendo num período de quarentena em que é necessário que nós fiquemos, né, reservados nas nossas casas, junto aos nossos familiares ou, enfim, as pessoas mais próximas que convivem com a gente. E essa convivência nem sempre ela é tão fácil,
né? Porque se antes a gente tinha o trabalho ou a escola, né? Os nossos afazeres do cotidiano, hoje esses afazeres, eles se voltam para dentro do nosso ambiente familiar. E a gente tem que conviver não só com o nosso meio familiar, mas também com toda essa carga que antes a gente fazia fora de casa. Isso acabou propiciando também um aumento dessas doenças de fundo emocional, porque muitas das vezes as pessoas não estão sabendo lidar muito bem com essa questão do próprio isolamento, né? E muitas vezes existem pessoas que vivem sozinhas, então elas acabam realmente ficando e se sentindo muito sozinhas, né? Nesses casos, é necessário que, por exemplo, se você tiver algum parente que more sozinho, ou alguma pessoa que esteja isolada, que você as procure. Né? Sabe aquela corrente do bem? Não deixar ninguém sozinho? É por aí. Né? É tão importante que a gente não se sinta só, mas que o outro também que vive com a gente, ele não se sinta sozinho e ele não esteja sozinho. Né? Sabe aquelas frases que fazem bem ao nosso coração? Tipo, você é muito importante para mim. Né? Eu te amo. Eu quero que você fique bem. Não é bom ouvir isso? Não é importante, além de ouvir, não é importante saber disso, das pessoas que vivem com a gente? Então, todo mundo precisa desse carinho, todo mundo precisa desse contato. E muitas das vezes é isso que nos fortalece e nos ajuda em momentos de doenças, como as doenças que eu relatei, né, de fundo emocional. É isso que vai ajudar as pessoas que estão nesses problemas, que estão passando por isso, a superar. Em alguns casos, né, em casos mais extremos, é necessário ajuda médica, psicológica ou psiquiátrica. Nesses casos, existem centros de apoio, né, ou centros de assistência psicossocial. Tá? Em Maricá existe alguns, nos próprios hospitais ou polos que trabalham com essas questões. Tá? E, agora, o mais importante de tudo, em momentos como esse, pelos quais nós estamos passando, lembra quando eu falei sobre criar momentos de descontração? Procurem fazer isso. Procurem momentos de relaxamento e descontração. Eles são essenciais para que em momentos de isolamento e quarentena, pelos quais nós estamos passando, nós possamos ter uma convivência não só agradável, né, com os nossos familiares ou com as pessoas com as quais nós convivemos, mas principalmente momentos prazerosos com essas pessoas. Né? Se você gostar de ver um filme, assista em grupo com eles. Né? Façam uma pipoca, vão para frente da televisão, ou se vocês preferirem ouvir uma música, ou mesmo uma conversa. É tão bom estar reunido, né, com as pessoas com as quais a gente ama e a gente poder rir e conversar. É importante que a gente não se sinta só. É importante, faz bem, não só para o nosso físico, né? Porque tudo que a gente sente, o corpo também acaba, de alguma forma, demonstrando. Então, faz bem ao nosso físico, à nossa saúde mental, ao nosso coração, ao nosso sentimento. Então, amados, eu espero que vocês
estejam muito bem. Cuidem-se muito, cuidem dos seus, estejam atentos. E eu espero que realmente isso tudo passe logo, que a gente possa estar junto o quanto antes. Um grande abraço e fiquem com Deus.